estamos ao vivo hoje Hoje nós estamos ao vivo em 2 canais, tá? Literalmente em 2 canais. Hoje eu estou gravando também ao vivo aqui no Instagram do SOS Você Não Está Sozinho, que é um outro canal que eu tenho, porque eu quero que a mesma mensagem chegue, porque eu pensei ontem numa mensagem e essa mesma mensagem vai fazer sentido para os 2 canais. Então, pessoal, é o seguinte, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelos compartilhamentos, pelas curtidas, pelos likes. Isso aí é muito bom porque o YouTube, o Instagram, o Facebook entendem como relevante e eles levam a mensagem para mais pessoas. Então, esse dedinho aqui ele pode ser útil numa rede social. Então, dê uma força para a gente aí, entendeu? Eu sou a mendiga do like agora. E eu estou pedindo aí o apoio de vocês nesse sentido, tá bom? Deixa eu só abrir a porta para não dar problema na internet aqui do YouTube. Vamos lá. Aqui, eu tô com uma moeda aqui. Vocês estão vendo essa moeda aqui? Uma moedinha de R$1. Olha aqui e tal. R$1. Essa moeda ontem, hora que eu fui lavar roupa, ela estava presa entre o batedor da máquina e um vãozinho. Ela só aparecia. Enchia água, ela saía e voltava, mostrava a cabecinha assim. Falei, gente, essa moeda vai estragar a máquina e vai acabar ficando pressionando o negócio assim. Aí eu chamei meu pai. Não, primeiro eu fiquei olhando o problema e não conseguia pensar numa forma de tirar a moeda. E aí, eu fiquei naquilo. Só que, eu vou colocar um negócio aqui. A moeda e a máquina de lavar é o tema dos vídeos, tá? A moeda e a máquina de lavar. O que acontece? Quando um problema chega pra gente, nós ficamos tão cegados, rodeando o problema, pagiando o problema, que nós não conseguimos ver uma solução imediata desse problema. E a solução, ela vai estar no próprio problema. E aí nós vamos usar as ferramentas. Eu quero abrir a aspa aqui. A solução de um problema, de quem está com problema de depressão, ansiedade e síndrome de pânico com pensamentos suicidas. Nunca, vou frisar, nunca. A solução desse problema que você está passando nunca pode ser uma opção autoeliminação. Tá bom? Nunca. No momento, você está só confuso mentalmente. Então, uma pessoa confusa mentalmente não pode tomar decisões tão radicais. Ok? Abrir um parênteses, vamos fechar o parênteses. Então, suicídio, autoeliminação não é uma opção, tá bom? Por problema. Eu vou chegar lá na frente e nós vamos conversar sobre a solução do problema. Então, a moeda estava lá no meio da máquina, atrapalhando a minha lavagem. Aí eu chamei meu pai já queria desmontar o negócio de cima lá. Gente, sem brincadeira nenhuma, eu queria ter filmado isso aqui, porque foi uma instrução muito grande que eu recebi ali. Quando eu e meu pai estavam ali, eu falei, pai, o senhor acredita que eu acabei de vir na minha mente como que resolve esse problema? Ele, como? Olha, vai vendo aqui. Não tô de sacanagem.
toda a máquina de lavar que é tanquinha, aquela que, tipo Miller, barrigudinha, buchudinha, ela vem com um negocinho, tipo um vazador de água. É tipo um buraquinho e uma pecinha tampa ali, então ele fica nivelado, o resto da máquina. Mas se você tirar ele, ele fica como se fosse um buraco ali. Coisa. Eu tirei a pecinha e fui empurrando a moeda até ali. Ela caiu, no compartimento. Imagina aqui, ó. Aí tivesse aqui fosse o compartimento, tá vendo aqui, ó? Tava nivelado, certo? O negocinho aqui nivelado, então não tinha para onde ela ir, porque estava nivelado. Quando eu tirei, eu a empurrei para cá e ela caiu dentro do negocinho da sujeira, que tira a sujeira da máquina, e eu resolvi o problema. Então, quem foi a ferramenta para resolver o problema? No caso ali foi eu e meu pai. Nós somos as ferramentas. Quem era o problema? Quem eram os causadores do problema? Quem era o causador do problema? A moeda. A máquina estava só ali. O problema chegou nela. Ela teve um problema. Agora, começa a olhar em volta de você e ver assim, tudo você olha. Se a solução está no próprio problema, então vamos começar a pensar na solução. Respira. Você viu que eu estava tão cegada que eu não consegui de cara ver a solução do problema. Não estou de sacanagem. Foi uns 20 minutos ali rodeando e pagiando o problema, que é pior. Agora eu quero falar de Jesus. Não adianta. Tudo. Eu sou extremamente cristocêntrica. Extremamente. Para mim, Cristo tem que estar em tudo. Ele é nosso, aquele que nos ensina. E da onde eu tirei isso que eu falei, que eu vou falar sobre Jesus, desse livro aqui, ó, O Mestre do Amor, do professor Augusto Cury. Ele é um... Deixa eu ver, vamos ver aqui. Deixa eu ler. Augusto Cury, ele é um psiquiatra, psicoterapeuta, escritor e cientista. É um pensador da psicologia, desenvolveu ao longo de 17 anos uma nova teoria, uma das poucas mundiais, sobre o funcionamento da mente e a construção do pensamento chamada de inteligência multifocal. Então, esse homem que ele tem estudado sobre as emoções há muitos anos. Ele tem canais nas redes sociais, ele tem uma mente que fala para você é a pessoa mais importante. Ele vai te dar uma nova visão da sua história, do que você tem passado. Então, é super dica de leia. Está passando por problemas financeiros, você então vai ter que aprender a lidar com finanças. Então, o problema, olha como é que o problema está na própria solução. Vai ter que aprender a lidar, ter que aprender os tipos de investimento que tem, vai ter que aprender como fazer um orçamento financeiro. Não adianta. Você quer ter uma vida financeira bagunçada, você vai ter. Ah, mas eu ganho bem pouquinho. Mas se você não consegue administrar o seu pouquinho, que dirá como é que você vai ter condição de ser colocado no muito? Então, começa a administrar o seu pouquinho. Dinheiro não aceita desaforo, ok? Vamos lá. E aí, vamos falar aqui de Jesus. Jesus, ele é o Criador junto com Deus Pai e o Deus Espírito Santo do homem, da terra, de tudo aqui, do universo, de tudo que existe. Eles são criadores. Tá? Aí vem um problema chamado pecado. Então, quem é o problema? O pecado. Estava tudo em perfeita harmonia aqui na Terra. Entrou o pecado, entrou a moedinha para atrapalhar a engrenagem ali, certo? O pecado é a moeda. Aí, pessoal, quem seria a solução para o pecado?
Jesus foi a solução do pecado. Então, nós já temos a solução, Jesus. Quais seriam as ferramentas para Jesus solucionar o pecado? Isso mesmo, a cruz. A cruz seria para ele o solucionamento do problema, ok? Muito bem, então agora nós temos já o pecado, nós temos o problema, nós temos a solução do problema e as ferramentas. Como que você, se fosse você agora, Jesus, se você fosse Jesus agora, com a sua personalidade, o seu perfil, e você soubesse que a solução do problema do pecado era passar por um momento de tortura, passar por um momento de abandono, de estar sozinho e carregando uma cruz, e nessa cruz tinha todo o pecado da humanidade. E, quiçá ainda, uma cruz que não era sua, ela não foi feita para você. Ela era uma cruz que não te cabe, ou não te coube. Como você iria lidar com isso, emocionalmente falando? E não se esqueça que Jesus, ele foi homem aqui na Terra. Ele teve que ser 100% homem aqui na Terra para ser o nosso exemplo e nosso modelo. Sabe como é que Jesus lidou emocionalmente com isso? E está aqui, o Augusto Cury aborda de uma forma linda. Ele coloca um título aqui, ó. Jesus, o carpinteiro. Um príncipe no caos. Um príncipe no caos. Por que Jesus foi um carpinteiro? Aí, olha que lindo que ele escreveu. Vou ler esse trechinho. E Deus queira que eu não caia nos direitos autorais, tá bom? Sua profissão de carpinteiro foi planejada? Por que Jesus foi um carpinteiro? Fiz-me diversas vezes essa pergunta, porque ele não foi um agricultor, um pastor de ovelha, um mestre da lei. Se tudo na sua vida fora planejado, será que a sua profissão era a causa do destino? Certamente que não. Será que ele se tornou um carpinteiro apenas porque essa profissão era humilde e despojava de grandes privilégios sociais? Olha o Augusto Cury fazendo perguntas em relação ao assunto. Por isso, coloque suas perguntas em relação ao problema que você está passando. Depois de pensar em tudo que ele viveu, depois de analisar sua história detalhadamente, fiquei impressionado e profundamente comovido com as conclusões a que cheguei. Ele foi um carpinteiro, porque iria morrer com as mesmas ferramentas com as quais sempre trabalhara. Quem suportaria trabalhar com as mesmas armas que o destruiria? O jovem Jesus trabalhava diariamente com martelo, com pregos e com madeira. José, seu pai, deve ter alertado diversas vezes o menino Jesus para que o tivesse cuidado no uso do martelo, pois poderia se ferir. O menino, de acordo com Lucas, escritor do terceiro evangelho, sabia qual era a sua missão, o que indica que ele antevia qual era seu destino. Somente isso explica porque previu claramente a maneira como morreria aos seus íntimos antes de haver qualquer ameaça no ar. O menino Jesus sabia que um dia seria ferido de maneira violenta com as ferramentas que manipulava. Toda vez que cravava um prego na madeira, provavelmente tinha consciência de seus pulsos e seus pés seriam cravados numa cruz. Maria, uma mãe tão delicada e observadora, devia tirar as farpas de madeira do jovem Jesus. Toda vez que o via ferido, ela devia pedir-lhe que cuidasse melhor de si, pois suas ferramentas eram pesadas e perigosas.
Mas na mente do único jovem que sabia quando e como iria morrer, ele registrava no coração as suas palavras e refletia sobre o drama que o aguardava. Ao ouvir os conselhos de sua mãe, talvez dissesse: Obrigada, mãe, pelos seus conselhos. Vou procurar ter mais cuidado. O jovem Jesus poupava Maria, pois sabia que ela não suportaria ouvir sobre seu fim. Ele cuidando das suas emoções e das emoções, muitas vezes, talvez, do pai dele e da mãe dele aqui na Terra, que Deus colocou nessa família que Deus colocou ele. Gente, olha isso. Pensa lá, Jesus dando cada martelada e trabalhando as suas emoções. Então, Jesus ele foi parar sim no madeiro e numa cruz que não foi preparada para ele. Pessoal, então, o mestre de amor, Jesus Cristo, ele pode muito e deve ser, sabe o que? O seu modelo na solução dos problemas. Ele é mestre na solução dos problemas. Só se mantenha vivo hoje, porque amanhã pode acontecer tudo e inclusive nada. Deixa eu ver, eu queria fazer uma leitura de um pedaço aqui. Jesus, ele era feliz na terra dos infelizes, ele era tranquilo na terra da ansiedade. Jesus, ele completamente, ele aprendeu a dominar suas emoções. Se ele aprendeu a dominar as emoções dele, nós também podemos, porque ele é nosso exemplo e nosso modelo. Está na Bíblia isso, inclusive. Paulo escreve sobre isso. Então, olha só, para o vídeo não ficar longo. Estude sobre o seu problema. Conheça o seu inimigo a fundo. Se o seu inimigo é a depressão, e você hoje não consegue se levantar, se levante. Só faça. Não pense, não lamente, levanta e faça. De coração, toma um banho natural. Vai te dar um despertar. E faça qualquer coisa que comece a dar um senso de organização. Seja arrumando uma mesa, uma cama, tirando um pó, arrumando uma gaveta do seu guarda-roupa. Para você ter um senso de utilidade, de ocupação. Nós já falamos em vídeos anteriores, cuidado com o que é colocado na sua mente, tá? E aí, na cruz, ele teve reações capazes de deixar pasmados qualquer pesquisador científico, contudo, as suas reações incomuns eram um espelho do que ele foi e viveu desde a sua tenridade. Jesus, inclusive na cruz, ele falou: Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele cuidou até da mãe dele, terrena aqui na terra, colocando ela aos cuidados do João. Ele teve preocupação, inclusive. Então, vamos modelar Jesus. Coloca no papel, o meu problema é, ponto. A ferramenta para a solução do meu problema é. Eu conheço esse tipo de... A solução? Não. Então, eu faço o quê? Eu pesquiso sobre ela. Eu pesquiso as vitaminas que o meu cérebro, por exemplo, precisa. Você sabia que existe a depressão até química mesmo, por falta de vitaminas, minerais, tal? Então, eu descubro as necessidades que o meu cérebro... Eu tomo água, eu tomo muita água, tá aqui, ó. Essa jarrinha aqui é de 2 litros. Ela é tomada no decorrer do dia para mais, porque no meu local de trabalho eu ainda tomo mais água. Mas à noite essa aqui tem que estar vazia.
Então, tem uma última mensagem aqui. O importante. Não, desculpa, eu vou ler o de cima para fazer sentido de baixo, tá? Ninguém deve desanimar por ter registrado vários conflitos em sua memória. O que se deve saber é que não há milagre para superar os conflitos da nossa personalidade. Às vezes, reurbanizamos algumas favelas das memórias, mas sempre há outras na periferia que nos fazem ter recaídas. Pessoal, sua cabeça está bagunçada porque foi registrado coisas muito ruins, muitas vezes depreciativas em relação a você. Como você soluciona isso? Colocando novos pensamentos, ressignificando o seu passado. Como ressignificar? Vamos estudar sobre isso. Sabe, siga pessoas que falam sobre o assunto. Eu já indiquei aqui o psicólogo Silvio Mendes, já indiquei aqui a Lores, o doutor Augusto Cury, com seus livros. Eu não sei se ele faz atendimento, mas eu quero dizer para você que você, se tinha um monte de pensamento ruim impregnado na sua mente, nós vamos ter que fazer essa limpeza. E essa limpeza é uma repetição, porque o cérebro registrou e gravou essas coisas ruins. Então, agora nós temos que registrar novas coisas, novos pensamentos. Por isso que eu estou batendo nessa tecla dos pensamentos. Não é à toa. Eu, enquanto fiquei pensando que eu era inútil, que eu era burra, que nada dava certo para mim, não estava funcionando. Mas quando eu comecei a transformar os meus pensamentos, a ler coisas que edificavam a minha vida, a pôr perante os meus olhos coisas que edificavam a minha vida, a ouvir coisas que edificavam, a começar a falar e manifestar coisas que edificavam. Então, eu estava usando todos os meus sentidos. Visão, olfato, paladar, boca, ouvir, audição, né? Estava usando todos. E eu não sou melhor que ninguém, não. Estou compartilhando com vocês que eu passei por este vale junto com vocês. E nós estamos juntos. Junto mesmo. Eu quero segurar na minha mão. E para o pessoal do SOS, eu tenho falado, SOS, eu estou aqui para segurar a sua mão e te dizer, e te mandar um SOS. Vocês não estão sozinhos, tá bom? Nós estamos juntos. Você não está passando por esse problema sozinho. Estamos juntos, vem comigo. Aí, beleza. Às vezes, reurbanizamos algumas favelas da memória, mas sempre há outras da periferia que nos fazem ter recaídas, porque a gente vai ter que descobrir a raiz. E eu descobri a raiz do meu problema, lembram lá no vídeo? Quem não souber, procura lá um vídeo do meu testemunho de como eu me curei da depressão. Ambos os canais, todos os canais aqui tem, tá bom? No caso do Instagram da Michele.cristina777, vocês vão encontrar esse testemunho no SOS, tá bom? Vamos só ir lá. SOS, você não está sozinho, é um desenho que tem 4 mãozinhas assim, segurando uma na outra, simbolizando que estamos juntos, tá bom? O importante é nunca desistir da vida. Nunca. Não é opção. Então, vamos lá. Desistir não é opção. Desistir não é opção. Desistir não é opção. Põe assim, ó. Desistir não é uma opção. E fala para você no espelho. Vamos lá. Só hoje. Mais um dia. Então, o importante é nunca desistir da vida. Não seja imediatista. Não seja do povo do digital, não. Que é tudo para ontem. Entendeu? Não seja imediatista. Eu coloco minhas palavras aqui. Tenha paciência com você. Fica calmo, tranquilo e tenha paciência com você. Você é único, você é importante, você é um ser humano, não existe no mundo ninguém igual a você. Não existe, foi jogada a forma fora, só tem você no mundo. Nunca se decepcione com você a tal ponto que você deseje não mais caminhar. Não se decepcione com você
a tal ponto que não deseje mais caminhar. Não vou nem explicar, está bem explicadinho. Mesmo com lágrimas, é preciso continuar a reescrever a imagem da droga, humor deprimido, conflitos, enfim, reescrever. Enfim, tudo que obstrui nossa inteligência e nos impede de ser livres, nós precisamos reescrever. Então, se o Jesus aqui, o mesmo exemplo de Jesus, tinha o problema, o pecado, a solução era ele, as ferramentas eram a madeira, os pregos, a cruz. Ele se preparou emocionalmente, trabalhando com as ferramentas que iriam lhe causar tanta dor. Mas ele foi lá, cumpriu a missão. Então eu falo, o pecado é um problema? Agora me responde aí. O pecado é um problema? Se você respondeu não, tá certinho. Não é um problema mais. Ele foi resolvido lá na cruz. Então ele não é um problema mais. Acabou. Ai, Michele, mas a Bíblia fala desse Salvador Jesus Cristo. A salvação, ela é individual. Ela não é coletiva, ela é individual. Cada um por si. No critério salvação. Agora, nós, como novos crentes que creem no Cristo Salvador ressurreto, nós nos reunimos para adorá-los em comunidade, em comunhão juntos. É legal, né? Pensa, todos os filhos de Deus reunidos ali nós somos todos irmãos. Irmãos. Olha, que família grande, que família linda, né? E é isso aí. Vamos lá, seguindo em frente. Quando você menos espera, despoluirá seus rios, iluminará suas ruas, construirá praças e será uma pessoa mais feliz. Gente, esse livro, você vai derramar muitas lágrimas, porque ele é um livro de cura emocional muito grande. O Mestre do Amor. Eu vou ligar na editora lá, vou saber se a gente pode fazer a leitura dele. Então, eu vou só colocar aqui de novo. A solução está no próprio problema. Não fique cegado, não fica pagiando o problema. Respira, sai de perto um pouco. E você vai ver que você vai falar, nossa, como que eu não vi isso antes? Eu desejo a você um ótimo dia. E que você venha ter um dia memorável. Eu não crio expectativa do dia, porque senão eu teria que ficar ansiosa. Eu apenas, sabe o que eu peço? Em oração, que Deus coloque a programação que Ele tem para mim sobre esse dia. Eu peço a Deus que conduza o meu dia. Eu já agradeço sabendo que Ele está me guardando. Ele já guardou o meu sono, agora eu levantei, eu acordei, eu tenho coisas para fazer, estudar. Eu estou aprendendo inglês sozinha. Eu estou lendo meus livros, fazendo meus vídeos, escrevendo meu livro. Por isso que eu acordo cedo, porque eu preciso ganhar tempo. E aí eu vou trabalhar, volto do trabalho e faço algumas outras coisinhas. Então, o meu tempo, a minha gestão no tempo, ela tem que render. Não é do tempo, é no tempo. E eu vou viver coisas extraordinárias nesse 2023, porque eu coloquei para mim. Comece a olhar o seu problema. O que te deixa ansioso? É isso? Anota. Começa aí. Não tenha... Coloca no papel.
Lembre-se, eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você: tem um dia memorável. Você escolhe. Você escolhe o que você vai ler, o que você vai comer, o que você vai beber. O problema é se essas coisas estão edificando a sua vida, o seu corpo, o seu templo. É isso que você tem que pensar. Entende? E sinta-se amado e que você esteja se sentindo e descobrindo que você está debaixo das asas do Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele te guarda, te protege. E essa certeza, você já tem que sair de casa. Outra certeza, Ele quer te ajudar. Não é à toa que eu estou me levantando aqui, sendo um instrumento dele para ser voz a você. E, por favor, se possível, use esses dedinhos aqui, ó, tão bonitinhos. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E eu agradeço a companhia, eu agradeço os likes, os comentários. Comenta aqui algum problema e a solução. Fala, eu tô com... Não precisa se expor assim, coisa, né? Mas você fala assim, olha, eu tenho um problema de uma dívida X e a solução eu descobri que foi essa. É essa. Eu preciso aprender sobre finanças. Ah, eu tô com um problema com por exemplo, no meu casamento. Aí você vai lá e vai fazer os prós, os contras. Problema, ferramenta, solução. Problema, ferramenta, solução. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Tenham um excelente dia, pessoal. Eu vou lá para o vídeo não ficar longo. Tchau, tchau, tchau. Eu ia falar só 10 minutos, mas o negócio fugiu de novo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.